Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, contando com o seu like, sua inscrição aqui no canal se é a primeira vez, seu comentário, compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos, no WhatsApp, no X, Telegram, Facebook, onde puder. E vamos às notícias desta edição. Está no ar, Jornal Brasil Cristão News, com Cleiton Passo. Você viu que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Deve Estar em Brasília na tarde desta segunda, 4 de maio, após ter sido submetido a uma cirurgia no ombro direito na sexta, 1º de maio, aquele procedimento de reparação do manguito rotador, não é? E aí a alta, depois de algumas informações, não teve intercorrência, mas a Michele alertou que ele estava com dificuldade nas últimas horas ou após a cirurgia para conseguir se alimentar sozinho. Então, por volta das 2h25 da tarde de Brasília, horário de Brasília, o ex-presidente deixou o hospital acompanhado de sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e seguiu em direção ao condomínio solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico, onde retomou o cumprimento de sua prisão domiciliar. A autorização para o regime domiciliar, válida pelo prazo inicial de 90 dias, foi concedida por Moraes e está passando rapidamente, não é? Falando em Moraes, ele não autorizou a progressão de pena, diminuição da pena para a Débora do Batom. A informação que tem, depois da defesa ver a aprovação da lei da dosimetria, derrubada do veto de Lula, o pedido da defesa de Débora do Batom a Moraes para soltura, redução de pena, enfim, os benefícios, não é, da dosimetria. Mas aí Moraes avisou, negativo. Porque ainda não foi sancionada a lei. É Lula quem sanciona, ele não pode mais vetar agora, mas parece que o Lula não vai sancionar. Ele vai deixar o tempo correr para, quando esgotar o tempo de Lula, o Alcolumbre fazer a sanção pelo Congresso Nacional. Aí sim, o pedido da defesa será avaliado, diz Moraes. O avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal envolvendo Lulinha, filho de Lula, representa o novo elemento de vulnerabilidade política para o governo petista às vésperas do ciclo eleitoral. Depois da derrota para a indicação, a rejeição que teve com Messias, a derrubada do veto da redução de penas, agora é Lulinha que dá dor de cabeça ao petista. O cientista político Rafael Cortes, em análise que foi veiculada no programa Ponto de Vista, avaliou que o caso reúne características capazes de consolidar uma grande movimentação desfavorável ao governo no debate público. Segundo o analista, o Palácio do Planalto já demonstrou preocupação com o andamento das apurações e os movimentos para conter os efeitos do caso não foram suficientes para interromper o curso das investigações. O próprio Lula, embora tenha dito, não, se deve, paga, mas andou mexendo com os pauzinhos para evitar o andamento das investigações junto à Polícia Federal. Não teve êxito até aqui. De acordo com a especialista, denúncias e investigações dessa natureza funcionam como instrumentos retóricos valiosos para a oposição durante campanhas eleitorais, sobretudo quando novos elementos, como acordos de colaboração premiada ou vazamentos, surgem e mantêm o tema em evidência. E a possibilidade de um acordo de delação premiada que foi mencionada amplia a incerteza para o governo. Tem o careca do INSS na fila, tem o empresário Camisote, entre outros, e aí fica à mercê do avanço dessas investigações a situação do governo, ou seja, não tem nada garantido para o governo. A dificuldade de controlar politicamente os desdobramentos do caso agrava a situação em um momento em que o governo petista já registra índices de desaprovação superiores aos de aprovação junto ao eleitorado. Ele ressalta que o cenário eleitoral tende a ser marcado por múltiplos fatores de instabilidade e que o surgimento de um escândalo de maior repercussão com Lulinha pode ser decisivo para o resultado do pleito. Se tiver algum tipo de escândalo que ganhe proporção, é uma situação muito desafiadora, afirmou ele.
Com a popularidade em queda e novos riscos reputacionais emergindo, o governo enfrenta o duplo desafio de conter danos à sua imagem, enquanto busca recuperar apoio popular em uma disputa que promete ser definida por episódios de elevado impacto político, sobretudo agora, quando o principal opositor, pré-candidato Flávio Bolsonaro, ganha força, lidera as pesquisas numericamente e recebe apoio, como veremos já já. E o governo fixou juros de até 1,99% ao mês para o Desenrola 2.0, que é um absurdo, né? 1,99% ao mês. Mas o governo federal lançou, nessa segunda, dia 4 de maio, o novo Desenrola Brasil, porque o primeiro parece que enrolou mais ainda o povo brasileiro em dívidas. O programa 2, destinado à renegociação de dívidas de pessoas físicas com renda de até 5 salários mínimos, ou R$ 8.105. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Além de Dário, a presença de Lula, presidente. As operações tiveram início, terão início, nesta terça, 5 de maio. O programa terá duração de 90 dias. Entre as condições estabelecidas, destacam-se descontos que variam de 30% a 90% sobre o valor das dívidas, com média estimada em 65%, taxa de juros máxima de 1,99% ao mês e prazo de até 48 meses para pagamento. O limite da dívida renegociada foi fixado em R$ 15 mil por pessoa por instituição financeira e a primeira parcela poderá ser paga em até 35 dias. O programa também prevê a quitação automática de dívidas de até R$ 100 com a consequente retirada do nome do devedor dos cadastros de inadimplência. As operações contarão com a garantia do Fundo de Garantia de Operações, além da possível mobilização de 5 a 8 bilhões de reais em recursos não resgatados do sistema financeiro. Dinheiro esquecido, o governo vai pôr a mão. O programa é lançado em um cenário de endividamento elevado das famílias brasileiras, reflexo em parte dos juros historicamente altos praticados em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e a própria Selic. Dados do Banco Central indicam que parcela significativa da renda das famílias segue comprometida com obrigações financeiras, o que restringe o consumo e dificulta a retomada sustentável da atividade econômica. Olha, a iniciativa até pode oferecer alívio pontual a devedores em dificuldade. Só a eficácia de longo prazo dependerá de medidas estruturais que promovam a redução dos juros e o equilíbrio fiscal necessário para um ambiente de crédito mais saudável. Mesmo nesse programa, 1,99 é para ser o máximo, mas vamos pegar como a média, 1,80, 1,90 é um absurdo e o cara pode ficar mais enrolado ainda. Na tarde desta segunda, dia 4 de maio, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o acontecido, né? O avião de pequeno porte caiu sobre um edifício residencial no bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte, logo após decolar do aeroporto da Pampulha, distante aproximadamente 5 quilômetros do local do acidente. A aeronave, que tinha como destino a cidade de São Paulo, não conseguiu ganhar altitude suficiente e atingiu com violência o terceiro andar de um prédio, partindo-se ao meio. O imóvel foi prontamente evacuado e nenhum morador em solo foi ferido pelo impacto. O acidente vitimou fatalmente o piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, e o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito do município de Jequitinhonha, Nilo Souto. Outros 3 ocupantes da aeronave foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, porém em estado grave, com múltiplas fraturas. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Que tristeza, chocou o BH e tem o vídeo circulando, não é, nas redes sociais. Situação bem triste, mais uma vez, no Brasil agora, com um acidente aéreo.
O presidente Lula embarca nesta semana para os Estados Unidos, a fim de se reunir com o presidente Donald Trump. Encontro nesta quinta-feira, dia 7 de maio, na Casa Branca. A agenda bilateral, que era para ter acontecido em março, promete ser agora repleta de temas sensíveis, entre os quais se destacam a proposta norte-americana de classificar organizações criminosas brasileiras como terroristas, as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos do Brasil e os conflitos em curso no Oriente Médio. A visita representa um momento relevante para a relação entre os dois países, que atravessa período de tensões e negociações delicadas. Entre os pontos de maior atrito, destaca-se o interesse da administração Trump em atribuir o status de organização terrorista a grupos como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, a contragosto, é claro, de Lula e seu governo. O governo brasileiro opõe-se à medida e fontes diplomáticas consultadas pelo portal Metrópolis avaliam que tal classificação não contribuiria de forma significativa para o combate a essas organizações, podendo, ao contrário, gerar complicações ao abrir precedentes para a eventual atuação militar norte-americana em território nacional. Ora, não seria para ajudar a combater o crime? Se o Brasil não está dando conta do recado aí, com o crime tomando conta, a tal da soberania de Lula é pelo Brasil ou pelos grupos do crime organizado? As tarifas impostas pelo governo Trump a produtos brasileiros também devem ocupar espaço relevante nas conversas, dando continuidade a diálogos já iniciados e é aguardar para ver se não vão tratar ainda de outro elemento, Alexandre de Moraes, a posição de Lula em relação ao Irã e também a Israel. Neste último domingo, dia 3 de maio, o pastor Silas Malafaia anunciou publicamente seu apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A declaração foi feita durante culto realizado na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, ocasião em que o próprio senador esteve presente. Utilizando linguagem bíblica para justificar sua posição, Malafaia afirmou que chegou o momento de apoiar Flávio Bolsonaro, ressaltando a amizade que os une. Eu sou amigo, não sou inimigo. O culto contou também com a presença do deputado federal Sóstenes Cavalcante e do ex-governador fluminense Cláudio Castro. O pastor explicou que havia defendido anteriormente as candidaturas do governador Tarcísio de Freitas com Michele de vice como preferências pessoais, tendo comunicado essa posição diretamente ao senador. Diante da não concretização dessas alternativas, Malafaia afirmou ser natural que seu apoio recaísse sobre Flávio Bolsonaro. O líder religioso frisou manter canal direto com o senador, dispensando intermediários, e rejeitou qualquer tentativa de manipulação por parte de apoiadores mais radicais que pressionavam por uma manifestação antecipada de sua parte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria buscado interlocutores próximos ao presidente Lula para negar envolvimento na derrota do advogado-geral da União, Jorge Messias, na votação do Senado realizada na semana passada, quando foi rejeitado. Moraes chegou a enviar mensagem ao próprio Messias, lamentando o ocorrido, mas até o fim de semana não havia recebido resposta de Messias. No Palácio do Planalto prevalece a avaliação de que Jorge Messias ofereceu ao Alcolumbre, a avaliação de que Alexandre de Moraes ofereceu ao Alcolumbre o suporte necessário para o enfrentamento com o governo, para derrubar Messias, ainda que seus aliados insistam em que não há evidência de qualquer ato concreto ou telefonema de Moraes a senadores pedindo voto contrário à indicação. Ao menos um ministro do STF e 2 integrantes do primeiro escalão do governo procuraram Lula para defender Moraes, argumentando que a suspeita do Planalto seria injusta. Esses interlocutores ponderaram ainda que o prestígio do ministro no Senado seria baixo demais para que pudesse
caso quisesse, articular votos contra Messias e que a batalha era essencialmente de Alcolumbre. A desconfiança de Lula, contudo, persiste e há sangue no olho, inclusive dentro do governo, contra Moraes. Se apoia em uma leitura estratégica dos benefícios que a situação teria gerado para Moraes. Com Alcolumbre fortalecido e com perspectivas de reeleição à presidência do Senado em 2027, Lula acredita que Moraes pensa que, com Alcolumbre mandando, qualquer tentativa de impeachment contra o ministro do STF dificilmente seria pautada. Soma-se a isso o fato de que, na sequência da derrota de Messias, o próprio Alcolumbre conduziu a sessão que derrubou o veto de Lula à chamada Lei da Dosimetria. Pois é, e você o que pensa disso tudo? O próximo presidente do Brasil terá a prerrogativa de indicar ao menos 3 ministros do STF, considerando a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Os magistrados que atingirão esse limite durante o próximo mandato presidencial são Luiz Fux, em 2028, Carmen Lúcia, em 2029 e Gilmar Mendes, em 2030, no finalzinho do governo. Portanto, o próximo presidente pode conseguir indicar o substituto de Gilmar Mendes, mas é bem no fim de 2030, há uma incerteza quanto a isso. Esse cenário já seria suficiente para produzir transformações relevantes na composição da corte. Mas o número de indicações pode ser ainda maior, gente. Após a derrota de Jorge Messias, a oposição ao governo Lula passou a pressionar para que a vaga aberta pela aposentadoria antecipada de Barroso seja preenchida pelo próximo ocupante do Palácio do Planalto, podendo inclusive bloquear novas indicações do atual presidente até que o prazo se esgote. A relevância dessas mudanças vai além do aspecto numérico. Com 11 cadeiras no total, 4 indicações, incluindo essa de Messias, representam mais de 1/3 do tribunal, o que é suficiente para alterar sensivelmente o perfil decisório da corte. Nos últimos anos, o grau de confiança pessoal do chefe do executivo em seus indicados tornou-se fator determinante nas escolhas, dado o peso crescente das decisões do STF sobre a vida política do país, evidenciado em julgamentos de grande repercussão. 4 indicações, mais André Mendonça, 5, mais Cássio Nunes, 6. Maioria na Suprema Corte de indicações de um presidente de direita, caso Flávio seja eleito. E aí ainda há possibilidade do impeachment de Moraes em 2027 ou de Dias Toffoli, o que poderia deixar a Suprema Corte do Brasil lá por 2030 com 7 ou até 8 ministros indicados por um presidente de direita. Que reviravolta seria, hein? Olha o like, você que assiste o nosso trabalho e aprecia, por favor, clica aí no joinha, no gostei, para o YouTube levar para mais brasileiros o nosso jornalismo aqui no canal. A Embraer anunciou nesta segunda, dia 4, o maior pedido internacional de um único país para o cargueiro C-390 Millennium, o maior avião já desenvolvido pela empresa brasileira. O contrato foi firmado com os Emirados Árabes Unidos por meio de uma entidade responsável por fomentar e regular a indústria de defesa e segurança do país e prevê a aquisição de 10 aeronaves com opção de ampliação para outras 10 unidades. O acordo contempla ainda o desenvolvimento de capacidades de manutenção, reparo e revisão, bem como serviços de suporte pós-venda, em colaboração com uma empresa emiradense.
Segundo analistas, o negócio pode acrescentar aproximadamente 700 milhões de dólares à carteira de pedidos da Embraer, valor equivalente a 16% do total de encomendas firmes da divisão de defesa da companhia. O C-390 Millennium é fruto de um programa iniciado em 2009, desenvolvido em parceria com a Força Aérea Brasileira a um custo de 4,5 bilhões de dólares. Olha o pessoal comentando aí, continue deixando a sua opinião, o seu comentário, no chat. Você que comenta aqui embaixo, obrigado por participar. A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás, manifestou profunda preocupação com a trajetória de alta nos preços do gás natural no mercado brasileiro, após o reajuste de 19,2% aplicado pela Petrobras em 1º de maio de 2026. A entidade projeta um cenário ainda mais gravoso para o trimestre seguinte, com elevação de até 40% até agosto, conforme o calendário de reajustes da estatal. Segundo a associação, o movimento é impulsionado pelos reflexos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado global de energia, uma vulnerabilidade que, ao seu ver, não se justifica diante do volume de produção nacional disponível. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontam que em fevereiro de 2026, o Brasil disponibilizou mais de 65 milhões de metros cúbicos por dia ao mercado interno, quantidade integralmente absorvida pelo consumo doméstico, sem qualquer exportação. O diretor executivo da ABGás, Marcelo Mendonça, defendeu que o preço da molécula de gás natural deveria ser orientado por indexadores que reflitam a realidade produtiva nacional e não pela volatilidade geopolítica internacional. É querosene de aviação, é gás natural, a coisa vai ficando complicada, para o povo brasileiro. Um navio de cruzeiro de luxo de bandeira holandesa, operado por uma empresa Ocean Wide Expeditions, permanece ancorado ao largo da costa de Cabo Verde após um possível surto de hantavirose a bordo. A embarcação transportava 147 pessoas, majoritariamente cidadãos britânicos, americanos e espanhóis, e realizava a rota entre Ushuaia, na Argentina, e as Ilhas Canárias. 3 passageiros morreram em decorrência da doença, um casal de nacionalidade holandesa e um cidadão alemão, e cerca de 150 pessoas seguem retidas no navio. Equipes médicas trabalham para evacuar 2 pacientes que ainda apresentam sintomas, enquanto um britânico que havia desembarcado anteriormente recebe tratamento na África do Sul. A resposta à crise é coordenada pelas autoridades sanitárias dos Países Baixos e de Cabo Verde, com apoio da Organização Mundial da Saúde e colaboração do Reino Unido. Que coisa, hein? Um cruzeiro e tal, tudo isso acontecendo. 3 mortes, parece coisa de filme de terror. 3 dos mercados imobiliários mais relevantes do mundo, Tóquio, Berlim e o estado da Califórnia, Estados Unidos, passaram a exigir a instalação de painéis solares fotovoltaicos em residências novas como requisito técnico obrigatório da construção civil. As regulamentações adotadas em momentos distintos por cada uma dessas regiões partem de uma mesma premissa. A geração própria de energia deixou de ser tratada como diferencial tecnológico ou opção de valorização imobiliária e passou a integrar o conjunto de exigências estruturais de uma edificação ao lado da hidráulica e da instalação elétrica convencional. A mudança reflete, em parte, o reconhecimento de que décadas de incentivos fiscais e programas de subsídios não foram suficientes para ampliar a adesão em ritmo compatível com as metas energéticas dessas localidades. Do ponto de vista técnico e arquitetônico, a obrigatoriedade transforma o telhado em elemento funcional do projeto desde a planta inicial.
Arquitetos, engenheiros e construtoras passam a considerar ainda, na fase de concepção, fatores como orientação solar da cobertura, inclinação e capacidade estrutural do telhado para suportar os módulos, dimensionamento do sistema conforme a área construída e espaço técnico para inversores e conexão com a rede. Aqui talvez nunca aconteça isso, porque quanto mais energia solar tiver, menos imposto o governo arrecada, e não, pelo menos enquanto estiver o atual governo na parada, né? Obrigado pela participação dos brasileiros, você do Brasil, do exterior. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Antes de sair, deixa o like aí. É muito importante para o YouTube levar o nosso trabalho adiante. Se você tem a sua opinião formada sobre alguma das notícias aqui colocadas, comente. Vou ver o seu comentário agora. Primeira vez no canal, por favor, inscreva-se e acione o sino de notificações. Obrigado pela participação, compartilhando também, e que Deus abençoe a você e a sua família.